Fala pessoal, sou Matheus Cardoso, sou empreendedor do Moradigna, sou sócio consultor na Fábrica de Criatividade e estou aqui hoje para contar um pouco da minha experiência empreendedora. E durante 20 anos da minha vida eu morei numa comunidade de baixa renda aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, o Jardim Pantanal. Foi nesse estágio da minha vida que eu fiz uma das principais descobertas que me fez entender o que era desigualdade social, foi transitar entre os dois ambientes, né? Eu vinha do Jardim Pantanal, de uma comunidade de baixa renda, consegui um estágio na Vila Olímpia, né, que é um bairro de elite aqui da cidade de São Paulo, e no meio disso ainda estudava no Mackenzie, que é uma ótima universidade, mas é uma universidade muito elitista. Por que em alguns ambientes, em determinados ambientes, é tão escassos recursos e em outros ambientes é tão abundante? Não sei se por coincidência, não sei se por energias, pelo destino, eu comecei a entender, comecei a pesquisar sobre a temática de empreendedorismo social, que é uma nova maneira de se fazer negócio, né? Então, por ter essa vivência, por sempre ter passado por esse problema, que eu quis empreender nessa área e criei o Moradigna. O Moradigna é um negócio social que vende pequenas reformas dentro das comunidades de baixa renda, com o objetivo de fazer com que as pessoas morem melhor dentro das suas próprias casas. Hoje é uma pequena empresa, mas uma empresa consolidada, tem seus funcionários, tem sua rede, tem seus clientes, mas o início do Moradigna como foi, né? Porque eu não tive um patrocínio, eu não tinha uma poupança guardada para empreender, a renda do meu estágio era a principal renda da minha casa, e mesmo assim eu consegui aos poucos começar a história de empreendedorismo do Moradigna, né? Não é à toa que há 2 anos atrás eu fui considerado pela Forbes um dos 30 jovens mais influentes do Brasil, né, na lista 30 under 30, que eu consegui ter essa carreira de certa forma rápida e ágil mesmo aos meus 25 anos e ter conquistado tudo que a gente vem conquistando, gerando impacto e mudando a vida das pessoas. Fala pessoal, sou Matheus Cardoso, sou empreendedor do Moradigna, sou sócio consultor na Fábrica de Criatividade e estou aqui hoje para contar um pouco da minha experiência empreendedora, da minha experiência como profissional, como eu galguei todos os passos da minha carreira e hoje tenho diversos cases de sucesso para compartilhar com as pessoas. Espero que essa história sirva para você não como inspiração, não como uma pessoa, alguém que deva ser endeusado ou alguma coisa do tipo, muito longe disso, mas eu acredito que experiências são sempre ricas para a gente guardar o que servir para a gente, guardar o que servir para a nossa trajetória e, consequentemente, aprender mais, nos desenvolvermos e tudo mais. Esse é meu objetivo, compartilhando um pouco da minha história aqui com vocês. Bom, eu tenho 25 anos e durante 20 anos da minha vida eu morei numa comunidade de baixa renda aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, o Jardim Pantanal, que é uma comunidade que fica no extremo da zona leste de São Paulo, é uma comunidade que, como todas de baixa renda que a gente conhece, tem diversas problemáticas, né? Falta de acesso à educação, falta de acesso ao saneamento básico, enfim, diversas problemáticas, e viver nessas problemáticas foi o que me mostrou uma realidade que hoje eu tento transformar com o meu negócio social, né? Mas contando um pouco mais dessa história, a minha família, uma família de nordestinos que veio da Bahia para São Paulo para tentar uma vida, né? Acaba se alocando nas periferias da cidade, como aconteceu aqui em São Paulo, como aconteceu com a minha família. E o objetivo da minha família sempre foi crescer, sempre foi se desenvolver. Minha mãe sempre incentivou muito a gente pelo caminho da educação, né? Minha mãe falava que a educação seria a única janela de oportunidade que a gente teria para ter uma vida melhor, para ter condições melhores. Eu sempre me apeguei muito a isso e por ser apegado a isso que eu consegui estudar numa escola melhor, fazer um cursinho pré-vestibular. A partir deste cursinho pré-vestibular consegui uma bolsa para estudar no ProUni, uma bolsa do ProUni para estudar no Mackenzie, na verdade. E foi nesse estágio da minha vida que eu fiz uma das principais descobertas, que foi descobrir o que é desigualdade social. E eu costumo falar que, na verdade, esse é um choque geralmente para as pessoas geralmente acreditam que sabem o que é desigualdade social, mas na verdade pouquíssimas pessoas sabem o que é desigualdade social. E eu não digo que sei ou que soube na época o que era desigualdade social porque eu vinha de um ambiente de escassez. Muito pelo contrário, o que me fez entender o que era desigualdade social foi transitar entre os dois ambientes, né? Eu vinha do Jardim Pantanal, de uma comunidade de baixa renda, consegui um estágio na Vila Olímpia, né, que é um bairro de elite aqui da cidade de São Paulo, e no meio disso ainda estudava no Mackenzie, que é uma ótima universidade, mas é uma universidade muito elitista, né? Na época que eu estudava lá, a mensalidade do curso de engenharia era R$ 2.800. É um valor incabível para a maioria das famílias que a gente tem no nosso país. Então, foi quando eu conheci esse universo de abundância
que eu verifiquei que tinha alguma coisa errada, que eu verifiquei que por que não, em alguns ambientes, em determinados ambientes, é tão escassos recursos e em outros ambientes é tão abundante, né? É aí que você descobre que é desigualdade social. Então você não precisa vir você não precisa passar por necessidade ou vir de um berço de ouro para entender o que é desigualdade social. Entender o que é desigualdade é justamente transitar e conseguir ver o delta que existe entre essas duas realidades. Esse foi uma das principais fichas que caiu na minha vida, e quando eu entendi que eu trabalhava no metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo, a principal metrópole financeira do hemisfério sul do mundo, mas que a 40 quilômetros no sentido leste da cidade existia ruas sem asfalto, pessoas passando fome, pessoas morando em casas insalubres, eu entendi o que era desigualdade e comecei a fazer alguma coisa a respeito. Eu costumo falar que quando você descobre o que é desigualdade, quando você entende o que é desigualdade, você não consegue mais viver da mesma forma. É aquele momento que eu gosto de fazer uma analogia com aquele momento do filme Matrix. No filme tem um momento que o Neo, o personagem principal, ele recebe duas opções sobre tudo aquilo que ele conheceu, sobre como ele descobriu o que existe por trás da matriz, né, e da Matrix. E nesse momento ele recebe duas pílulas. Ele pode tomar uma pílula e esquecer tudo aquilo que ele viveu e continuar vivendo a vida dele normalmente, porque ele vai esquecer tudo aquilo, ou ele vai tomar a pílula da consciência, e a partir do momento que ele tomar aquela pílula, ele não vai mais esquecer aquilo, e a partir do momento que ele não esquece, a vida dele vai ser completamente diferente, que ele teve acesso àquele conhecimento. Não vou dar spoiler do filme sobre o que acontece, a maioria de vocês podem ter assistido também, mas o que eu costumo falar é que a desigualdade, quando você entende o que é desigualdade social, é como se você tomasse a pílula da consciência. Você não consegue mais viver sua vida da mesma forma. Você não consegue mais deitar sua cabeça no travesseiro da mesma forma, trabalhar da mesma forma, lidar com as coisas da mesma forma. Porque o que nos une, inclusive, como seres humanos, é entender que somos todos iguais, e que se somos todos iguais, por que todos não temos acesso às mesmas coisas, né? Então, a desigualdade social fala muito disso, e no mesmo momento que eu entendi o que era desigualdade social, não sei se por coincidência, não sei se por energias, pelo destino, eu comecei a entender, comecei a pesquisar sobre a temática de empreendedorismo social, que é uma nova maneira de se fazer negócio, né? A gente tem as empresas tradicionais do segundo setor, que a gente chama de segundo setor, tem o governo, né, que é o que a gente chama de primeiro setor, e tem as ONGs, que é o que a gente chama de terceiro setor. Esses são os três principais setores da economia. Mas tem também, o que eu comecei a estudar e é cada vez mais disseminado no Brasil, que são os negócios sociais, que é o setor 2,5. Ele é intermediário entre o 2 e o 3. Por quê? Porque não é uma empresa tradicional que visa o lucro, como uma empresa do segundo setor, a maior parte das empresas que a gente conhece, que vocês trabalham ou vão fazer carreira, e também não é uma ONG do terceiro setor que tem como propósito o impacto social. Ele é a junção desses dois setores. Então, ele é um negócio, tem CNPJ, funcionários, visa o lucro, mas visa o lucro como ferramenta de transformação, porque o produto ou serviço desse negócio social serve para mudar a realidade, para impactar a vida das pessoas que mais precisam. Quando eu conheci esse conceito, foi outra ficha que caiu, a minha cabeça mais uma vez explodiu, e eu tomei a decisão de que era por esse caminho que eu queria trilhar a minha carreira, que eu queria trilhar a minha vida, porque como eu estava muito incomodado com a desigualdade social, eu encontrei no empreendedorismo social uma maneira de resolver esse problema. E o principal problema que eu queria resolver, dentre todos que eu conhecia, e a maioria de todo mundo conhece diversos problemas sociais, foi a questão das casas insalubres. Durante os 20 anos que eu morei no Jardim Pantanal, eu morei numa casa insalubre, numa casa sem ventilação, com mofo, com umidade, enfim, com diversos problemas que impactam negativamente a saúde das pessoas. Então, por ter essa vivência, por sempre ter passado por esse problema, que eu quis empreender nessa área e criei o Moradigna. O Moradigna é um negócio social que vende pequenas reformas dentro das comunidades de baixa renda, com o objetivo de fazer com que as pessoas morem melhor dentro das suas próprias casas. Então, esse é o Moradigna, criei quando eu estava no meio da faculdade. A gente vai completar 4 anos de história, mas nesses 4 anos de história a gente já impactou, já realizou mais de 700 reformas, já impactou mais de 2.000 pessoas diretamente com esse produto Reforma Express, que nada mais é um produto no qual está incluso material, mão de obra e gestão. Esse é o tripé que, se você consegue organizar, você faz uma reforma de qualidade para quem mais precisa. E lógico, o financiamento, né? Uma reforma tem um custo médio de
R$ 7.000, R$ 6.000, uma família de baixa renda não tem acesso a esse valor para pagar numa reforma. Então, o que o Moradigna faz? O Moradigna tem parcerias com financiadoras, com empresas que são especialistas em dar crédito para a população de baixa renda, e a partir dessas parcerias, as famílias conseguem pagar a reforma em 10 vezes de R$ 500, em 12 vezes de R$ 600. É assim que funciona o Moradigna. Sobre a minha trajetória, eu gosto muito de falar do Moradigna como começou, na verdade, né? Porque hoje é uma pequena empresa, mas uma empresa consolidada, tem seus funcionários, tem sua rede, tem seus clientes, mas o início do Moradigna como foi, né? Porque eu não tive um patrocínio, eu não tinha uma poupança guardada para empreender, a renda do meu estágio era a principal renda da minha casa, e mesmo assim eu consegui aos poucos começar a história de empreendedorismo do Moradigna, né? Quando eu saí do meu estágio para empreender o Moradigna, um passo super importante foi que eu tinha uma carreira paralela, né? Uma carreira paralela não, mas hoje é uma carreira paralela, mas naquele momento eu tinha que ter um trabalho que fosse possível de eu conciliar com o Moradigna, que fosse possível conciliar com a minha carreira empreendedora do Moradigna e me trouxesse uma renda, né? Porque eu sabia que nos primeiros meses de atuação do Moradigna não ia ter um salário, não ia ter um valor, um prolabore fixo. Então eu comecei uma carreira numa consultoria, na Fábrica de Criatividade, que é uma consultoria especializada em criatividade e inovação, que eu conheci na época que eu fazia o estágio. O fundador, o Denilson, ele deu um treinamento na empresa, depois desse treinamento a gente ficou próximo, sempre trocava figurinha, e quando eu resolvi empreender o Moradigna, eu perguntei para ele se ele tinha alguma atividade online que eu podia fazer enquanto eu empreendia a minha empresa, né? Então eu tinha uma dupla jornada ali, mas eu conseguia conciliar as duas coisas. Mas contando do início dessa história também, é muito interessante como eu comecei o Moradigna, porque para mim é uma grande lição aprendida de que se você quer começar algo, se você tem uma ideia, se você quer fazer um negócio acontecer, você sempre tem as ferramentas à sua disposição. A gente sempre coloca desculpa, né? Eu não consigo porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho espaço, porque eu não tenho um investidor. Sempre existe uma forma de você começar a tua ideia. Não vai ser da maneira ideal que você está vislumbrando, possivelmente, mas sempre tem uma maneira de começar. No Moradigna, por exemplo, esse tripé, material, mão de obra e gestão. Mão de obra, o primeiro pedreiro do Moradigna foi o meu padrinho, que eu enchi tanto o saco dele que ele topou fazer a primeira reforma do Moradigna. Gestão, eu achava que sabia gerenciar uma obra, cada dia eu aprendo mais sobre gestão de obra, mas eu que ia cuidar da gestão da reforma. E material, o primeiro material de construção do Moradigna eu parcelei no cartão de crédito da minha irmã, que eu peguei emprestado sem ela saber. Obviamente que se ela soubesse ela não me emprestaria. E foi assim que eu fiz a primeira reforma do Moradigna. Com o dinheiro dessa primeira reforma, eu paguei o cartão da minha irmã, paguei o meu padrinho e fiz mais 2. Com o dinheiro dessas 2 eu quitei o cartão de crédito e fiz mais 4. Com o dinheiro dessas 4 eu fiz 10, fiz 20 e hoje são 700 reformas, mais de 700 reformas realizadas com Moradigna. Então sempre existe uma maneira, sempre existe uma estratégia que vai ser o mínimo possível que você tem ali, mas para você começar a sua ideia. A gente tem que deixar de nos boicotar, de colocar os nossos planos, os nossos sonhos na gaveta para poder, com desculpas, e colocar a mão na massa para fazer acontecer, sempre pensando qual que é o mínimo que eu posso usar, né? Eu queria ter dinheiro para comprar um estoque de material para fazer as reformas, eu queria ter dinheiro para contratar várias equipes de pedreiro, mas eu não tinha esse recurso. Então, para fazer uma reforma eu fiz desse jeito, a qualidade, o boca a boca fez com que a gente fizesse mais 2, mais 4, e o restante é história. Por isso que muitas pessoas consideram, eu considero também o Moradigna um case de sucesso. Eu não gosto muito dessa foto de case de sucesso, porque parece que a gente já chegou no sucesso, e não. Todo dia no Moradigna nós temos desafios, nós temos percalços, a gente supera esses desafios e caminhamos para se tornar cada vez uma empresa maior que gere mais impacto. Então, foi assim que começou o Moradigna. Eu acho que esse é um dos principais aprendizados sobre como começar. Comece com as coisas que estão ao seu redor. Essa não é, inclusive, uma teoria minha, é uma teoria de uma indiana que eu gosto de sempre indicar, que é a Sara Saravati, que a teoria dela, a teoria da effectuation, diz que você sempre pode começar alguma coisa com quem você é, com quem você conhece e com o que você tem. Quem você é, quem você conhece e o que você tem. Então o Moradigna se enquadra nisso e diversos outros cases de empresas se enquadram nisso também. Então fica o desafio, fica a dica, fica a experiência para você pensar também. E seja um projeto de empresa, seja um projeto da faculdade, seja qualquer tipo de projeto que você vai fazer acontecer, será que você não está se boicotando, colocando percalços, sendo que você poderia começar com esse tripé? Quem você é, quem você conhece e o que você tem. Eu acho que um outro grande aprendizado, como eu falei, foi ter essa carreira paralela, né? No início,
A minha ideia era ficar 6 meses na fábrica de criatividade até o Moura Digna começar a me remunerar, mas durante esses 6 meses eu percebi que eu era apaixonado pelo que a fábrica de criatividade fazia também. Estou na fábrica de criatividade até hoje, comecei como esse auxiliar online e hoje eu sou um dos sócios da empresa, fiz uma carreira lá dentro, comecei a dar palestra, comecei a dar os conteúdos, comecei a me desenvolver cada vez mais como empreendedor da fábrica de criatividade também, e hoje eu tenho essas duas carreiras como empreendedor do Moura Digna e sócio consultor, empreendedor na fábrica de criatividade. E o que eu acredito que conecta essas duas coisas na minha história e a última lição, a última lição não, mas a última experiência que pode agregar que eu queria deixar para vocês é a necessidade de encontrar um propósito. E eu sei que cada vez mais essa palavra parece uma buzzword, parece uma coisa da modinha, tá todo mundo falando de propósito, tenha propósito. Não é fácil você encontrar o seu propósito, eu não sei uma receita, não tenho uma receita, mas eu sei que está muito relacionado a você fazer o que você gosta e fazendo o que você gosta, impactando a vida das outras pessoas, né? E não é só porque eu sou um empreendedor social que eu tô falando isso. Eu acho que todas as funções, todas as carreiras que as pessoas enxergam o valor e o impacto que elas conseguem ter na vida das outras pessoas, elas têm propósito naquilo, né? Então, eu consegui identificar propósito no que eu fazia no Moura Digna e no que eu fazia na fábrica de criatividade, e por isso que eu tenho essas duas carreiras e concilio essas duas carreiras, né? Para mim, o meu propósito e o que conecta essas duas coisas é que eu gosto de dar ferramentas para as pessoas. Eu me realizo ferramentando outras pessoas. Para mim, fazer com que uma família more melhor dentro de uma casa, a reforma é uma ferramenta. Na fábrica de criatividade, fazer uma consultoria, mostrar ferramentas de criatividade e inovação, ferramentas de gerenciamento para aquela empresa, para aquelas pessoas e fazer com que eles se desenvolvam com aquilo, é ferramentá-los, propriamente dizendo, inclusive. Então, quando eu identifiquei que esse era meu propósito, ficou tudo mais fácil, entre aspas, porque tem muitos desafios, mas ficou muito mais fácil de tocar essas carreiras, de conseguir bons resultados com essa carreira. Não é à toa que há 2 anos atrás eu fui considerado pela Forbes um dos 30 jovens mais influentes do Brasil, né, na lista Third the Third, que eu consegui ter essa carreira, de certa forma, rápida e ágil, mesmo aos meus 25 anos, e ter conquistado tudo que a gente vem conquistando, gerando impacto e mudando a vida das pessoas. Era isso que eu queria contar sobre a minha história. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição. O pessoal tem os meus contatos, pode disponibilizar. E eu acho que esses aprendizados de você entender a teoria do efeito, resumindo, né? Entender a teoria do efeito eixo para começar os seus projetos. Pensar no que você está disposto a perder e a investir. Por isso que eu tive uma carreira paralela que se tornou quase oficial ao longo disso. E por último, identificar o teu propósito. São com certeza os principais aprendizados que eu tive na minha trajetória e espero que sirvam de aprendizados e atitudes para vocês também. Muito obrigado. Nos conte o que achou desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.